Há lugares junto ao mar onde tudo parece acontecer de forma mais lenta. Locais onde o som das ondas substitui o ruído constante do dia a dia. Onde pequenas vilas continuam rodeadas por montanhas verdes e onde a água mantém tons azul turquesa difíceis de acreditar. Ao longo do tempo, fomos nos habituando ao movimento constante, aos horários, às notificações e à sensação de que tudo precisa acontecer depressa. Mas ainda existem pequenas localidades espalhadas pelo Mediterrâneo e por outras costas do mundo, onde a vida continua ligada ao mar de forma mais tranquila, mais silenciosa e quase intocada. Alguns destes lugares surgem escondidos entre falésias e enseadas cristalinas. Outros aparecem protegidos por montanhas, rodeados por vegetação, pequenos portos, praias calmas e ruas estreitas onde o tempo parece seguir outro ritmo. E talvez o mais especial não seja apenas a beleza destas paisagens, mas a sensação que transmitem quando as observamos sem pressa. Por isso, antes de começarmos esta viagem, abrande um pouco, sente-se confortavelmente, deixe as distrações de lado e acompanhe estas paisagens sem pressa. Porque o que vai ver a seguir não são apenas destinos bonitos. São lugares onde o mar, a natureza e a presença humana parecem ter encontrado um equilíbrio raro. E começamos num dos cenários costeiros mais impressionantes desta viagem. Número 10. Primošten, Croácia. Ligada ao continente por uma estreita faixa de terra, esta pequena vila parece surgir lentamente do próprio mar. Vista do alto, a combinação entre os telhados antigos, a água azul turquesa e a vegetação mediterrânea cria uma paisagem difícil de esquecer. Durante séculos, Primošten foi uma pequena vila piscatória protegida pelas águas calmas do Adriático. Ainda hoje, apesar de receber visitantes durante o verão, o ambiente continua surpreendentemente tranquilo. Pequenos barcos permanecem espalhados junto ao porto, enquanto as ruas estreitas sobem lentamente em direção às zonas mais altas da vila. Mas talvez o mais impressionante seja o contraste entre o azul intenso do mar, as construções de pedra e as pequenas praias escondidas ao redor da costa. Em muitos momentos, parece menos um lugar real e mais uma paisagem saída de um filme mediterrâneo. Se este primeiro cenário já transmite uma sensação difícil de explicar, o próximo lugar continua esta viagem por paisagens onde o mar e a tranquilidade parecem coexistir de forma natural. Número 9. Puerto de Mogán, Gran Canaria. Escondida entre montanhas áridas e junto a uma pequena marina protegida, esta vila costeira tornou-se conhecida pelos canais estreitos, pelas flores coloridas e pela tranquilidade que atravessa praticamente todas as ruas. Ao contrário de outras zonas mais movimentadas das Ilhas Canárias, aqui tudo parece acontecer de forma mais calma. As embarcações atravessam lentamente o porto, a água permanece quase imóvel e a luz dourada do final do dia transforma completamente a paisagem. Existe algo particularmente relaxante neste lugar. Talvez seja a combinação entre o clima suave, o mar tranquilo e o silêncio constante que permanece mesmo durante os meses mais quentes. E se estes cenários já revelam um lado mais calmo e contemplativo do Mediterrâneo, o próximo lugar leva essa ligação entre natureza e mar ainda mais longe. Número 8. Kefalonia, Grécia. Entre falésias cobertas de vegetação, enseadas escondidas e águas incrivelmente transparentes, surge uma das ilhas mais cinematográficas do Mar Jônico. Em muitos pontos da costa, o mar assume tons azul turquesa quase irreais, criando um contraste impressionante com o verde intenso das montanhas. Mas existe uma razão para Kefalonia parecer tão diferente. Grande parte da ilha permaneceu relativamente preservada ao longo do tempo, permitindo que pequenas praias, estradas costeiras e vilas tranquilas continuassem integradas na natureza quase sem alterações. Ao percorrer estas paisagens, é difícil não reparar na sensação constante de calma, o som do vento, os barcos espalhados pelas
as pequenas enseadas e a transparência da água criam um ambiente quase hipnótico. Se está a acompanhar esta viagem até aqui, é porque também aprecia a tranquilidade, a beleza destas paisagens e a sensação única de descobrir lugares onde o tempo parece passar mais devagar. E agradecemos por fazer parte desta viagem conosco. Aproveite também para deixar o seu like, pois isso apoia bastante o canal e permite continuar a trazer destinos e paisagens como estas. E claro, escreva nos comentários qual destes lugares mais o surpreendeu até agora. E continuamos agora esta viagem por um cenário onde o mar e a montanha parecem encontrar-se de uma forma quase perfeita. Número 7. Taormina, Sicília. Construída sobre encostas altas com vista para o Mar Jônico, Taormina mistura ruas antigas, vegetação mediterrânea e algumas das paisagens costeiras mais impressionantes da Sicília. Vista à distância, a cidade parece suspensa entre a montanha e o oceano. Lá embaixo, pequenas praias e enseadas rodeadas por falésias completam um cenário que muda completamente conforme a luz do dia avança. Mas Taormina não impressiona apenas pela paisagem. Durante séculos, tornou-se um ponto de encontro entre diferentes culturas mediterrâneas. Algo que ainda hoje se reflete nas construções antigas, nos jardins e nas pequenas ruas de pedra espalhadas pela cidade. Ao final da tarde, quando a luz começa lentamente a dourar as montanhas e o mar, toda a paisagem ganha uma atmosfera quase cinematográfica. E se Taormina já revela um lado impressionante da costa siciliana, o próximo lugar aproxima-nos de um ambiente muito mais silencioso e acolhedor. Número 6. Fiscardo, Kefalônia. Na parte norte da ilha surge uma pequena vila portuária rodeada por vegetação, águas transparentes e colinas verdes que descem lentamente até ao mar. À primeira vista, Fiscardo parece apenas mais uma pequena vila grega tranquila, mas basta observar durante alguns instantes para perceber que existe algo diferente neste lugar. O porto permanece calmo durante grande parte do dia, pequenas embarcações balançam suavemente sobre a água, e os cafés junto ao mar parecem funcionar num ritmo completamente diferente do resto do mundo. Ao redor da vila, pequenas enseadas escondidas revelam águas tão transparentes que os barcos parecem flutuar no vazio, e talvez seja precisamente essa combinação entre natureza, mar calmo e vida simples que torna Fiscardo tão especial. É um daqueles lugares onde a sensação de pressa desaparece quase sem esforço. E se Fiscardo já transmite uma sensação rara de tranquilidade, os próximos cenários continuam esta viagem por algumas das costas mais bonitas do Mediterrâneo. Número 5. Monterosso Almere, Itália. Entre montanhas verdes e o azul profundo do Mediterrâneo, Monterosso surge como uma das localidades mais tranquilas da Cinque Terre. Ao contrário de outras vilas mais inclinadas da região, aqui o mar abre espaço para pequenas praias, passeios costeiros e zonas onde tudo parece acontecer lentamente. As construções coloridas refletem-se na água, enquanto barcos atravessam calmamente a costa ao final da tarde. Em muitos momentos, a sensação é menos a de um destino turístico e mais a de uma pequena vila que continua ligada ao mar da mesma forma há dezenas de anos. E continuamos agora esta viagem por uma baía rodeada por montanhas, águas calmas e uma atmosfera extremamente tranquila. Número 4. Porto de Soler, Maiorca. Protegida por uma grande baía natural e rodeada por montanhas verdes. Esta pequena vila costeira transmite uma sensação de tranquilidade difícil de encontrar em lugares mais movimentados do Mediterrâneo. Durante muitos anos, o porto foi utilizado por pescadores e pequenas embarcações comerciais. Hoje, embora o ambiente seja mais relaxado e turístico, ainda mantém grande parte da atmosfera calma que tornou este lugar especial. Os barcos atravessam lentamente a baía, enquanto antigas construções e pequenos cafés permanecem espalhados junto à água. Ao fundo, as montanhas ajudam a criar uma paisagem quase isolada do resto da ilha.
Existe algo particularmente acolhedor neste lugar. Talvez seja o silêncio da baía, o reflexo das montanhas na água, ou simplesmente a sensação de que tudo continua a acontecer mais devagar. Esse Port de Soler já transmite uma sensação única de calma e isolamento. Os próximos lugares continuam esta viagem por cenários onde o mar parece quase irreal. Número 3. Milini, Croácia. Rodeada por vegetação mediterrânea e pequenas praias escondidas, Milini tornou-se conhecida pelas águas extremamente transparentes e pelo ambiente calmo que domina praticamente toda a costa. Ao contrário de outras zonas mais movimentadas da Croácia, aqui quase tudo parece acontecer em silêncio. Pequenos barcos permanecem parados junto ao porto. As árvores aproximam-se da água e o mar move-se lentamente entre as rochas e as pequenas enseadas espalhadas pela região. Existe uma sensação constante de equilíbrio neste lugar. Nada parece excessivo, apressado, canizado ou artificial. Apenas o som da água, o verde das colinas e a tranquilidade de uma pequena vila junto ao Adriático. E Milini já revela um dos lados mais tranquilos da costa croata. O próximo cenário mistura águas profundas, montanhas e uma atmosfera verdadeiramente cinematográfica. Número 2. Kalkan, Turquia. Construída sobre encostas voltadas para o Mediterrâneo, Kalkan mistura casas brancas, ruas estreitas e águas azuis profundas que refletem constantemente a luz do sul da Turquia. Vista do mar, a vila parece encaixar-se perfeitamente nas montanhas que a rodeiam. Durante o dia, pequenas embarcações atravessam lentamente a costa, enquanto as varandas e restaurantes junto ao mar permanecem quase suspensos sobre a água. Mas talvez o mais marcante seja a atmosfera calma que continua presente mesmo num lugar tão visualmente impressionante. À medida que o sol desce, as luzes começam lentamente a refletir-se no porto, e toda a paisagem assume um tom ainda mais cinematográfico. E depois de passarmos por cenários tão diferentes, chegamos agora ao último lugar desta viagem. Número 1. Giardini Naxos, Sicília. Entre o mar azul da Sicília e as montanhas que dominam o horizonte, surge uma pequena localidade costeira onde a paisagem parece mudar constantemente conforme a luz atravessa a costa. As praias estendem-se lentamente junto à cidade, enquanto pequenas embarcações permanecem espalhadas pelas águas tranquilas do Mar Jônico. Ao fundo, as encostas verdes e as construções antigas ajudam a criar uma atmosfera simultaneamente acolhedora e cinematográfica, mas existe algo particularmente especial neste lugar. Talvez seja a forma como o mar, as montanhas e a vida local parecem coexistir sem esforço, criando uma sensação difícil de encontrar em destinos mais modernos e movimentados. Ao final do dia, quando as luzes começam lentamente a refletir-se na água e o movimento diminui, Giardini Naxos transmite exatamente aquilo que muitos destes lugares parecem ter em comum: a sensação de que o tempo continua a passar de forma diferente. Ao longo desta viagem, passamos por pequenas vilas costeiras, enseadas escondidas, portos tranquilos e paisagens onde o mar parece quase irreal. Alguns destes lugares permanecem rodeados por montanhas verdes, outros vivem entre falésias antigas e águas cristalinas, mas todos partilham algo raro: a capacidade de nos fazer abrandar, nem que seja apenas por alguns minutos, num mundo onde tudo parece acontecer depressa demais. Talvez sejam precisamente estes lugares que nos lembram que ainda existem paisagens onde o silêncio, a natureza e o mar continuam a seguir outro ritmo, e talvez seja isso que os torna tão especiais. Se chegou até aqui, é porque também aprecia a tranquilidade e a beleza destes lugares tanto quanto nós. Aproveite para escrever nos comentários qual destes lugares mais gostaria de visitar e qual deles mais o surpreendeu. E se gostou desta viagem, deixe o seu like, pois isso apoia o canal e permite continuarmos a trazer vídeos como estes. Até ao próximo vídeo!